Olá, seja bem-vindo ao Enfoque ACIA. No dia 5 de outubro, a Constituição Federal Brasileira completou 20 anos. Conhecida como Constituição Cidadã, a Carta Magna foi a única feita no Brasil após a ditadura militar. O país vivia uma época de euforia democrática. Por isso, o texto deu ênfase aos direitos fundamentais. Considerou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o Estado e a ordem constitucional. Como a Constituição de 1988 mudou a vida do cidadão? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos da nossa Constituição? É o que você sabe a partir de agora. Enfoque ACIA conversa com o doutor em Direito, Oscar Ivan Prux. Olá, professor. Olá, Aline. Como vai? Tudo bem. Não saia daí, a gente volta já já. Enfoque ACIA já está de volta. Converso hoje com Oscar Ivan Prux. Formado em Direito e Economia, Prux é doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Dá aulas no curso de mestrado em Direito da Unimar. Oscar Ivan Prux coordena o curso de Direito da Unopar em Arapongas. A Constituição de 1988 nasceu de um amplo acordo político intitulado Compromisso com a Nação. Este acordo permitiu, de forma pacífica, a transição do regime militar para o democrático. Os mais de 500 deputados constituintes sofreram ampla pressão popular. Para se ter uma ideia, entre 1987 e 1988, o Congresso recebeu mais de 72 mil formulários com sugestões. Professor, esta pressão do povo resultou em quais benefícios sociais? Aline, em verdade a Constituição de 88, ela foi produto de uma situação política. Não foi uma pressão popular no sentido de fazer uma nova Constituição. Havia uma concepção de que nosso Estado havia transgredido limites de liberdade que não eram aceitáveis. Em 1967, o regime militar impôs uma Constituição. Em 69, colocou mais regras duras em cima. Quando o Estado passou a respirar novos ares de liberdade, de pluralismo político, etc., surgiram as diretas já. E o povo foi para as ruas, foi buscar aquela liberdade que queria. O povo não pediu uma nova Constituição. A classe dirigente entendeu que precisava uma nova carta política porque não dava para reformar aquela que existia naquele tempo. Ela estava tão mutilada, ela estava tão desconforme com a nossa realidade social, que se precisava reconstruir o Estado sob o ponto de vista político. Daí a necessidade de fazer uma nova Constituição. Assim começou, e o Brasil tomou um caminho de não criar uma comissão específica para fazer uma Constituição e depois aprová-la junto ao povo, e sim retirar de dentro do Congresso um grupo de parlamentares e encarregá-lo de fazer essa carta para depois ser aprovada por toda aquela nata política que dirigiu os partidos naquela época e que comandou um movimento nacional nesse sentido, e então outorgá-la à nação. Quais são os principais pontos a destacar no texto de 1988? Bom, veja bem, o primeiro detalhe que chama atenção dentro da carta é o pluralismo político, porque nos tempos da ditadura nós tínhamos só MDB e Arena. Eram dois partidos só e não havia alternativa. Mas a carta veio com um novo formato. Dá para destacar a carta inteira, na verdade, porque ela é muito longa. Ela é um estilo diferenciado das constituições dos outros países. Ela é dirigente, ela tem 250 artigos, enquanto há países que trabalham com 7 e algumas emendas. Então é uma situação completamente diferente do resto do mundo. Em termos de liberdade, foi o que mais modificou, isso não há dúvida. Ela foi uma lei excessivamente reguladora, até a estipulação de taxa de juros bancários. Como é que o senhor encara esses fatos? Bom, esse foi um erro da época em que se acreditava que se poderia regular tudo na lei, inclusive mercado e coisas dessa ordem, né? Os políticos que estavam dentro do Congresso esqueceram as leis econômicas, que não se revogam através de simplesmente escrever numa folha de papel e publicando no Diário Oficial. Por conta disso, o Judiciário teve que intervir e dar um jeitinho
de dizer, olha, essa norma depende de regulamentação. Uma regulamentação que nunca foi feita. Como ela nunca foi feita, não pode ser aplicada. E mesmo sendo um preceito constitucional, se passaram aí décadas sem que se aplicassem os juros bancários que estavam na Constituição. Um dos pontos da Constituição Federal foi o Código de Defesa do Consumidor, que acabou sendo implementado só na década de 90. O que o Código de Defesa do Consumidor representou? Bom, aí nós estamos falando de uma mudança de mentalidade, de se passar a trabalhar com microsistemas específicos para situações que também são específicas. Então, trabalhar com criança e adolescente, trabalhar com idoso, trabalhar com consumidor e assim por diante. O Código de Defesa do Consumidor, com segurança, foi a lei mais importante do século XX no Brasil. Mudou comportamentos, mudou formas de ver o contrato, e o contrato é o que regula. É a seiva que faz regular toda a atividade econômica de uma nação, de um país. Por conta disso, ele transformou o nosso país e alçou ele para a modernidade. O senhor citou o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ele representou também? Na mesma linha de se trabalhar com microsistemas, o ECA foi o primeiro reconhecimento da situação de inúmeros menores que eram escravizados no país, que eram desconsiderados e que tinham uma condição, muitas vezes, principalmente nas regiões mais pobres, análoga de escravo. Essa situação começou a mudar por força da lei. Não que se esteja absolutamente defendendo que todos os dispositivos do ECA são perfeitos, são corretos, etc. Nem os do Código de Defesa do Consumidor são. Mas a gente tem segurança de que se passou a encarar a infância como ela deve ser, como ela tem que ser, preparando o cidadão do amanhã. Doutor, e como ficou a configuração dos 3 poderes na nova Constituição? Bom, isso até hoje não se resolveu bem no nosso país, porque o nosso legislativo atua de uma forma leniente. Não aprova as reformas políticas, é corporativista e delonga certos procedimentos, barganha demais aquilo que é em favor da nação. Se não me derem um cargo, se não me derem alguma verba para eu liberar, eu não aprovo nem aquilo que seja melhor para o cidadão. Por conta disso, há uma hipertrofia do Executivo com as medidas provisórias e o Judiciário já começou também a legislar. Ele vem dizer as coisas que o Legislativo não está dizendo. Então o sistema de 3 poderes harmônicos e independentes entre si ainda não funciona bem em nosso país. Nossa Constituição não conseguiu produzir isso. Precisamos de uma reforma política para que isso venha a acontecer. Apesar de a Constituição ter um cunho parlamentarista, o Legislativo não ficou muito na sombra do Executivo? Na verdade, a nação brasileira participou de um momento em que ela teve que escolher. Ela queria parlamentarismo ou que queria presidencialismo. E ela optou pelo presidencialismo. O detalhe é que essa Constituição ela tem uma formulação diferenciada. Ela é a primeira Constituição em que os direitos individuais vêm primeiro do que os direitos sociais. Você não tinha, no passado, na história, constituições com esse perfil. Se você observar a Constituição brasileira, ela começa com os direitos individuais. E isso, até neste momento, se revelou importante. Nós saímos de uma ditadura, nós tínhamos todo um resgate humano para fazer. Hoje, nós já temos que pensar em dar prioridade ao lado coletivo. Nós estamos com uma sociedade exacerbadamente individualista, de direitos individuais.